Oi, gente. Boa tarde. Deu uma travadinha aqui, tá todo mundo me ouvindo? Boa tarde, boa tarde. Já tô aqui. Tudo bom? Oi, Lia, tudo bem? Nós vamos esperar uns minutinhos aqui para mais gente entrar. E aí a gente já começa, porque eu gosto de ser pontual e honrar aqui o nosso horário, né? Horário, tempo é dinheiro e a gente tem que agilizar. Eu desabilitei aqui a sala de entrada para as pessoas irem entrando e eu não ter que aprovar as entradas. E nossa convidada de hoje, mega especial, estou super, super feliz da Ana Carolina Zanata ter aceitado o meu convite. Eu fico bem lisonjeada de ter uma pessoa de alto nível falando com a nossa equipe. Não nos conhecemos pessoalmente ainda, né? Mas iremos nos conhecer, se Deus quiser. E eu já sigo ela há algum tempo pelo Instagram. Conheço também ela pela revista. Eu tenho a revista aqui de liderança, li toda a história dela. E acho ela maravilhosa por fora, a gente não precisa nem falar, né? E por dentro também, apesar de não conhecer pessoalmente, pelas redes sociais a gente já consegue conhecer um pouquinho as pessoas, né? Tem gente que eu sigo que eu falo, gente, parece que é minha amiga de infância, de tamanha afinidade e de... quando você se vê na outra pessoa, se inspira, né? Então eu acho isso maravilhoso. Gente, eu voltei aqui, minha internet caiu, eu fui abrir a porta para ver se dava uma ajuda aqui. Eu queria só que alguém falasse se está me ouvindo, se perdeu alguma coisa, porque parece que a conexão caiu. Deu para ouvir o que eu estava falando? Gente, alguém fala comigo. Voltei, gente. Tô com algum problema aqui na internet, não sei o que está acontecendo. Tá todo mundo me ouvindo? Mais ou menos? Ixi, será que é conexão? Vamos lá, gente. Estou olhando aqui. Tá tudo bem, mas enfim, vamos lá, vamos tocar. Então, eu não sei até onde vocês me ouviram, eu falando sobre minha admiração pela Ana Carolina, e eu não quero delongar muito, falar muito, eu quero que ela entre, se apresenta, e a intenção hoje dessa reunião, gente, é falar como conciliar a vida de advogada, de mãe, esposa, né, mulher, e eu quero que ela conte pra gente como ela chegou no Diamond, né, em 18 meses, 1 ano e meio ela conseguiu chegar no Diamond. Fácil não é, todo mundo sabe que fácil não é, mas se a gente tem disciplina, constância, determinação e tem uma meta traçada, a gente chega, né? Então, Ana Carolina, seja bem-vinda. Eu quero que você se apresente, fale de você, e a reunião é toda sua. E muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Oi, meninas, boa tarde. Será que vocês estão me ouvindo bem? Sim. Que aqui também a internet às vezes resolve dar uma falha. Estão me ouvindo? Ah, ótimo.
Primeiro, queria agradecer a Carol, né, pelo convite, pela confiança, de chamar vocês aqui para ouvir, né, um pouco da minha história. Eu sou apaixonada por doTERRA, espero que hoje eu possa compartilhar um pouquinho com vocês, né, essa minha trajetória até chegar ao nível de diamante, e queria deixá-las bem à vontade, viu, Carol? Você também, se quiserem me interromper, fazer alguma pergunta, sei que comanda aqui o barulho, tá? Então, vou começar contando, né, como é que toda essa história começou. Eu sou advogada. Acho que agora liberou o som. Ana, pronto. Deu, tá. Eu sou advogada, eu me especializei em direito previdenciário, e foi uma área que logo que eu iniciei a faculdade de direito, eu comecei dos 5 anos da faculdade, 4 eu já me dediquei ao estudo do direito previdenciário, tive a oportunidade de estagiar num grande escritório, foi uma experiência maravilhosa, e quando eu terminei a faculdade, eu logo fui convidada para ser sócia daquele mesmo escritório que eu fiz estágio. Passado um tempo, a filha de um dos sócios do escritório me convidou para a gente abrir um novo escritório, isso foi em 2009, e aí a gente começou essa história, e eu sempre me considerei muito feliz e muito realizada como advogada. Eu nunca tinha procurado trocar advocacia por alguma outra atividade, mas eu sempre busquei outras formas, né, de empreender. Eu falo que como o advogado que tem um escritório, ele também é um empresário, né? Então, nós tínhamos uma empresa ali para tocar, e eu tinha sempre vontade de fazer outras coisas. E eu cheguei a ser sócia de uma marca de roupas com a Cris Pecim, eu sou muito amiga da Cris Pecim. A Cris Pecim, além de minha patrocinadora, minha cadastradora na doTERRA, é uma grande amiga, e nós tivemos até uma marca de roupa anos atrás, mas eu lembro que foi uma experiência um pouco traumatizante. A gente aprendeu muito, mas é difícil empreender no Brasil, né? A gente gastou muito, não ganhávamos nada, assim, a gente tinha que injetar muito dinheiro todo mês, e era uma loucura toda aquela logística, né? De você trabalhar com moda realmente é muito complexo. E levamos um prejuízo ali, mas valeu pela experiência. E depois disso, eu falei, Ana, deu, agora fica um pouco quieta, se concentra no escritório. E aí eu comecei a dar aulas também, eu viajava de vez em quando, ia para outros estados, dar aula em cursos de pós-graduação, de especialização em direito. E depois eu tive meu filho. Aí, quando eu tive meu filho, não fazia mais sentido ficar fazendo aquelas viagens. Eu comecei a me concentrar mais só realmente no escritório. E foi engraçado porque no início de 2018, quando virou o ano, acho que quando começa o ano, a gente sempre tem aquela vontade de, ai, né, é um ano novo, é a possibilidade de fazer algo novo, fazer diferente. E eu comecei aquele ano falando com a minha até então sócia no escritório de advocacia, que nós precisávamos fazer algo novo, que nós precisávamos inovar, que o mundo estava mudando numa velocidade muito grande, não dava para a gente ficar só ali trocando nosso tempo por dinheiro. E aí a gente teve a ideia de criar uma plataforma de ensino jurídico à distância. Então, lá no início de 2018 surgiu a minha segunda empresa naquele momento, né, que é essa plataforma, e aí as coisas foram indo, e eu não estava realmente procurando nada mais para fazer, porque o escritório já, né, me consumia muito, tinha a empresa que eu tinha recém-aberto, casa, filho. Na época que eu conheci a doTERRA, o meu filho Vicente tinha 3 anos, mas aí eu conheci a doTERRA, conheci por causa da Cris Pecim, ela mais antenada, que eu tinha ouvido falar que a doTERRA estava chegando no Brasil,
e me convidou para um almoço, e ela me contou, né, que tinha ouvido falar nessa empresa de óleos essenciais e tal. A Cris, ela estava desenvolvendo um trabalho numa outra empresa de marketing multinível, e ela, como somos muito amigas, ela quis a minha opinião, queria saber o que eu achava, se era loucura ela começar uma história nova, né, numa empresa nova, e a sensação que eu tive foi, Cris, cara, eu nunca ouvi falar em doTERRA, eu não sei, uma vez eu tentei usar um óleo essencial, não fez efeito nenhum, não sei nem se o que eu comprei era, né, realmente um óleo essencial, hoje em dia eu sei que, né, era uma essência que eu tinha comprado, e me veio na ideia me oferecer para ir com ela numa reunião. A doTERRA faz o tour pós-convenção, e naquele ano tinha tido a primeira convenção aqui no Brasil, né, em 2018, logo que eles abriram o mercado aqui, e aí teve o tour em algumas cidades, uma delas foi Florianópolis, eu moro em Florianópolis, e aí eu fui com a Cris para acompanhá-la, quase que eu não entrei, porque a Cris não tinha convite para mim, e foi engraçado, porque no fim, quem nos colocou para dentro foi o Paulo, né, que é o diretor da doTERRA, e aí a gente acabou entrando, e eu fiquei muito encantada, assim, eu achei a empresa, aquele sexto sentido feminino, né, eu saí de lá com uma sensação muito boa sobre a empresa, e saí com 2 óleos essenciais na mão, um óleo essencial de limão e o de tangerina. E eu comecei a usar aquele óleo de tangerina, me agarrei nele, acho que eu estava passando por um momento difícil na minha vida, e pelo que eu tinha aprendido, era aquele óleo que poderia me ajudar, e comecei a usar, e realmente comecei a sentir uma mudança muito grande. E eu lembro que no dia seguinte, já da reunião, eu liguei para a Cris logo cedo e falei, olha, você queria uma opinião, agora eu vou te dar minha opinião. Falei, se joga, essa empresa parece incrível, eu acho que, né, esse mercado do bem-estar é um mercado que eu nunca tinha parado para estudar, mas me parece que é algo maravilhoso. E a Cris, então, né, quis começar essa empreitada com a doTERRA. A gente demorou uns dias até, na verdade, para fazer efetivamente o cadastro. Ela ficou em contato com o LR Medeiros nesse meio tempo. E aí, dia 12, eu conheci em novembro, né, que eu fui nessa reunião de 2018, e em dezembro, dia 12, eu fiz o meu cadastro. Nisso eu já tinha tido, né, algumas experiências com a tangerina, com o limão e tal, e aí quando chegou o meu kit, foi uma experiência atrás da outra, e dia 20 de dezembro, né, começa o recesso do Poder Judiciário, e é o período ali que os advogados conseguem descansar um pouco, e nesse meu período de descanso, eu resolvi estudar. Eu comecei a estudar os números, eu gosto muito de número, né? Acho que advogado que faz direito e se especializa em direito previdenciário é obrigado a gostar de números, eu sou muito de números. E comecei a estudar ali a fundo os números da empresa, estudar o modelo de negócio, eu não conhecia. Eu confesso para vocês que no início eu tinha até um pouco de compromisso, a sensação que eu tinha de que quem fazia marketing multinível era aquelas pessoas que, sabe, não deu certo na vida, vai fazer o multinível. E quando eu comecei a me abrir para o novo, estudar, né, deixar de ser ignorante no assunto e começar a ter um pouco mais de informação, a sensação que eu tive foi, nossa, esse modelo de negócio é extraordinário, que pena que eu não conheci isso antes. E aí comecei a desenvolver doTERRA de uma forma muito, assim, genuína. Meus primeiros compartilhamentos foram com as pessoas mais próximas, né, com a família. Então, comecei a compartilhar com minha mãe, sogra, as tias, cunhadas, e por aí vai. E todo mundo perguntava para mim, nossa, no que você está usando? Você tá diferente, você está mais animada. E o meu filho, o Vicente, já com mais de 3 anos, até então ele nunca tinha dormido uma noite de sono, gente. Assim, parece insano. Quando eu volto no tempo, eu não sei como é que eu aguentei. E acho que, né, quem é mãe sabe que a gente recebe alguma força além para dar conta de tudo. E aí o Vicente não dormia e era problema respiratório. E quando chegou o kit, a minha primeira, né, meu primeiro instinto foi, eu vou usar a lavanda, né, que a lavanda de repente vai ajudar ele a dormir, mas logo aquela coisa, né, que a gente
vai aprendendo a usar sozinho, a gente não precisa virar uma terapeuta, a gente vai aprendendo a usar sozinho, e eu me dei conta que ele precisava de algo para respiração, daí começamos a usar o Breathe com a lavanda, e foi sensacional. O Vicente começou a dormir, então eu já tinha pelo menos 2 histórias para contar, né? A tangerina, que tinha me dado um senso de motivação de novo, eu andava muito cansada, assim, sabe? Quando você está esgotada física e mentalmente, a tangerina me trouxe de volta. E depois tinha a história do Brit, e daí ninguém me parava mais, eu ficava contando aquilo para todo mundo, e foi muito dessa forma que começou o meu negócio. A minha mãe foi uma das minhas primeiras cadastradas, e a minha mãe sabe que eu sou muito intensa, que quando eu coloco uma coisa na cabeça eu vou até o fim, e ela ficou assustada quando eu falei para ela que eu estava com vontade de desenvolver o negócio, e, né, aquela coisa de mãe, ela ficou pensando, nossa, minha filha, você, né, tem uma carreira, né, tão legal na advocacia, você está bem colocada, considerada uma advogada bem-sucedida, e você vai agora, né, começar com a história dos óleos essenciais, mas logo ela também já foi entendendo, né, o quanto esses óleos são maravilhosos, ela começou a ter muito resultado positivo, e a minha mãe se tornou a minha primeira líder, assim, né, a primeira pessoa que começou a fazer o negócio junto comigo. E a minha mãe com uma vida bem louca, minha mãe ela é diretora de escola, então tem uma rotina bem corrida, acho que a rotina dela é um pouco pior ainda do que a minha, e mesmo assim ela, de uma forma muito genuína, muito verdadeira, ela foi compartilhando os óleos essenciais, e faz um trabalho maravilhoso. Ela só não é Platinum ainda, assim, tipo, porque eu digo que com a mãe a gente fica com um pouco mais, assim, de cuidado, né, não quer forçar muito, mas se fosse outro já tinha empurrado aí para um Platinum, mas ela é uma Gold aí, bem gorda, com 2 Silvers, assim, super gordos, já com Silver abaixo, enfim, tem uma rede super sólida. E a minha segunda líder foi a minha cunhada. E sabe aquela coisa que no início a gente começa a cadastrar algumas pessoas e falar, ai, ninguém quer fazer um negócio, o que eu faço e tal. Naquele momento eu pensei, bom, se eu não tenho ninguém para fazer o negócio, eu prefiro ter alguém de confiança ali na minha linha de frente. E aí eu lembro que eu deixei a minha cunhada ali na minha linha de frente, falei, tá, você não quer fazer um negócio, tudo bem, mas você tá gostando aí, vai consumindo os óleos, e eu vou bater a minha meta, porque a meta é minha, e já em janeiro de 2019 eu quis bater o Premier, assim, foi uma meta bem ousada, e aproveitei ali o período do recesso da justiça, comecei a trabalhar, e consegui bater o Premier. Então, dessa forma, minha mãe começou ali a compartilhar, foi indo ali, foi andando mais sozinha a linha da minha mãe, e a da minha cunhada, eu correndo atrás, e todo mundo que eu cadastrava, eu ia reposicionando ali para ela, para bater a meta, né? Depois eu quis, no mês seguinte, solidificar ali o Premiere, e daí, na sequência, no outro mês, eu já abri a minha terceira linha, e comecei a trabalhar para o Silver, né, com objetivo no Silver. Daí, quando você chega no Silver, né, você aprendeu o caminho, e aí você vai duplicando isso, e aí as coisas foram acontecendo, assim, tinha horas que eu nem acreditava que eu estava conseguindo conciliar a minha rotina, né, dentro do escritório, a rotina como mãe, como esposa, e a do Terra, mas eu digo que eu não precisei parar a minha vida para fazer do Terra. Eu fui vivendo, né, e ao mesmo tempo que eu vivia, eu fazia do Terra, eu ia falando com as pessoas, eu tentava sempre aproveitar os momentos para compartilhar. Eu fui conquistando aos poucos a minha cunhada, que não queria fazer o negócio. 8 meses depois, ela virou para mim e falou, Ana, agora eu quero fazer um negócio. E eu disse, ai, que bom, porque esse mês eu tô com a meta de bater o Gold, e eu preciso que você me ajude aí, que você tem que virar Premier. Então, as coisas foram acontecendo, acho que tudo no momento certo. A gente tem que respeitar o momento das pessoas. Eu tenho uma grande amiga que foi uma das minhas primeiras cadastradas,
E ela, por exemplo, ela despertou para fazer um negócio depois que eu bati o diamante, né? E aí ela agora já bateu o nível de silver, está fazendo um trabalho lindo. Então, eu já tirei algumas lições nesse meio tempo, né? Uma delas é entender que às vezes a meta é nossa, não é da equipe, e às vezes a gente vai ter que, muitas vezes a gente não é o silver, né? A gente é o elite, o elite, o elite, todos somos nós, até que a gente vá desenvolvendo esses líderes, né? Eu não era uma pessoa que cheguei pronta na doTERRA, eu nunca tinha trabalhado, né, com multinível, então eu fui me desenvolvendo, acho que até a Cris fala que para ela não é surpresa a trajetória que eu estou fazendo na doTERRA, porque ela diz que ela sabe que quando eu me proponho a fazer algo, eu faço bem feito. Mas eu acho que eu surpreendi ela, né? Eu fui a primeira diamante da Cris, e para mim teve um gostinho muito especial. Eu lembro que quando eu bati o Platinum, a sensação que eu tive foi assim, nossa, eu cumpri a minha missão com a Cris, porque a primeira perna do presidencial, né, eu sei que ela é uma meta dela já desde o início, e eu falei como amiga, né, a gente torce, e a sensação e dali para frente o diamante, né, já foi só para mim, independente da Cris, porque ela precisaria que eu chegasse até o platino, né? E isso é muito legal, quando você começa a bater metas, que você vê que você está indo além da meta do teu upline. Quando eu bati o gold, já foi muito satisfatório, porque foi junto com quando a Cris bateu o diamante, né? Ela não precisava do meu gold para ser diamante, ela podia ser uma silver. Então, isso acho que é muito bom quando a gente vai sentindo esse gostinho, esse prazer de alavancando o negócio, independente de você tá sendo movido ali pela tua linha ascendente, né? Às vezes as pessoas pensam, mas a Ana chegou a tal nível porque a Cris é amiga dela, fica ajudando, e de forma alguma, eu tenho certeza. Eu brinco, eu sou a linha que ela menos dá, que eu menos incomodo ela, porque a gente é tão amiga que quando a gente quer estar junto é mais para conversar sobre amenidades do que para conversar sobre o negócio, e é muito bacana essa relação que a gente tem. E aí foi indo, e quando eu cheguei no Platinum, foi em março de 2020, ano passado, foi no segundo mês do Diamond Club. Começou, né, em fevereiro, e daí em março eu bati o Platinum, e naquele momento eu estava assim com aquela sensação de, poxa, para mim que faço em tempo parcial, é uma fonte de renda extra, né, chegar ao nível de Platinum, eu já estou aqui garantindo uma perna do presidencial da Cris, já cumpri a minha missão com ela, é uma renda, né, do Platinum já muito interessante, principalmente sendo uma renda extra, e eu até tinha pensado em dar uma desacelerada, mas eu me dei conta que o diamante não era só por mim, era pela equipe, eu precisava mostrar que era possível chegar lá. A referência que a minha turma tinha era muito da Cris, do Eliel, já vinham do marketing multinível, faziam só o marketing multinível, né? Era a principal atividade deles. E a minha equipe, a maior parte das pessoas faz em tempo parcial, pelo menos assim, dos meus líderes mais próximos, nenhum vem do multinível, e aí o diamante veio assim para provar que dava, que era possível, e foi muito, muito bom, né? A sensação é muito boa. E, enfim, foi em junho de 2020, né? Foi em maio do ano passado, junho do ano passado, 18 meses depois de ter iniciado a doTERRA. E eu fui indo, quando chegou no final de setembro, eu entrei em crise, né, existencial. Eu chegava lá no meu escritório, sentava na minha sala, olhava assim, falava, gente, parece que isso aqui não tem mais a ver comigo, não me pertence mais isso. E um dia me deu na louca, eu conversei com a minha sócia e falei, olha, acho que a minha história se encerra aqui.
E aí vendi minha parte do escritório. Hoje, então, eu não estou mais à frente da administração do escritório, não atendo mais clientes novos, mas ainda estou advogando, né? Eu fiz questão de ficar com as ações que eu era responsável, e até para fazer essa transição de carreira de uma forma mais tranquila, assim, né? Não ser muito drástica em respeito aos meus clientes também. Então, eu continuo, né, advogando, ainda tenho algumas centenas de processos sob minha responsabilidade, e eu acho que é super possível, né, se tiver mais alguém aqui que faz do Terra em tempo parcial, acho que é muito possível. Eu tenho percebido muito, assim, que as pessoas costumam encontrar desculpas, né, para não fazer. E se a gente parar para pensar, todo mundo teria uma desculpa para não fazer do Terra, né? A minha desculpa seria a falta de tempo, porque, né, afinal de contas, eu tinha o escritório, tinha recém aberto uma outra empresa, tinha a casa e tal, eu não tinha tempo sobrando para fazer do Terra. Mas aí eu me dei conta que foi justamente pela falta de tempo, estar cansado de não ter tempo para mim, de ter muito pouco tempo para minha família, que eu quis fazer do Terra, né? Porque eu visualizei na do Terra a possibilidade de ter uma vida com mais liberdade, né? Porque liberdade não tem a ver só com dinheiro, liberdade, acho que, né, tem a ver com outras coisas também. E, de repente, lá dentro da advocacia, eu né, era considerada uma pessoa de sucesso, mas eu não tinha liberdade. Um dia eu ouvi uma grande advogada dando uma entrevista e perguntaram para ela se ela se considerava alguém de sucesso, e ela respondeu que não, né, e as pessoas ficaram assustadas com aquela resposta, e daí ela explicou, ela falou, olha, para mim, alguém de sucesso é uma pessoa que pode, numa segunda-feira, à tarde, ir no shopping e tomar um café com a mãe. Eu não posso fazer isso. E aí aquilo, assim, sabe, o chapéu serviu para mim. Eu falei, nossa, essa sou eu, né? Apesar de ser dona do escritório e tudo mais, era uma falsa liberdade que eu tinha. E aí, quando eu pensava no futuro, no que eu quero daqui para frente, nos meus planos, a do Terra tinha muito mais relação do que o escritório, né? Então, eu acabei tomando essa decisão, e se há um tempo atrás alguém, antes de começar a do Terra, se alguém me falasse, Ana, você vai conhecer uma empresa de óleos essenciais, você vai começar a trabalhar com isso, você vai sair do escritório já, a pessoa tá completamente maluca, nunca vou fazer isso, tá louco, né? Eu achava que, eu via as minhas amigas que tinham feito faculdade de Direito, porque Direito também é aquela faculdade que você tá na dúvida, você faz Direito, né? Para agradar, às vezes, a família e tal. E muitas amigas minhas fizeram Direito, mas elas odiavam, elas não se encontravam naquilo. E eu olhava assim, pensava, nossa, que sorte a minha, né? Eu fiz direito e adoro, eu amo o que eu faço. E eu encontrei um propósito muito parecido na do Terra, como eu tinha encontrado no direito, porque na minha área de atuação, né, eu me especializei em direito previdenciário, e ali, quando eu conseguia corrigir algum erro no cálculo de uma aposentadoria, eu percebi o impacto que aquilo causava, né, na vida daquela pessoa. E então era muito bom. Eu dizia, nossa, como é bom você trabalhar com aquilo que você gosta, com aquilo que né, você tem um retorno financeiro, e ainda você sente o impacto que você está gerando na vida de alguém. E na do Terra eu sinto isso, só que é de uma forma muito maior, porque aqui a gente vai encontrando parceiros de negócio que vão te ajudando, né? O teu negócio ele vai escalonando, ele vai se duplicando de uma forma que lá na advocacia eu não tinha como fazer, porque por mais que eu tivesse de repente, uma equipe, tem secretária, tem administradora, tem, né, os estagiários e tal, mas o trabalho intelectual era comigo, né, eu não tinha como terceirizar o trabalho intelectual ali, então eu tinha um limite de produção, era como se eu tivesse um limite
de pessoas que eu pudesse ajudar. E na do Terra eu senti que esse limite é muito, né? Não tem limite, na verdade. Você vai falando, 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 e quando você vê, tem um monte de gente falando também, e é uma corrente do bem que vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, é muito, muito gratificante, assim, né? Poder fazer do Terra, compartilhar do Terra. E eu acho que uma das coisas que eu percebo, quanto mais ocupada a pessoa o tempo ela também é, né? Que alguma tarefa se quer, né, o ser humano tem uma força tão grande, a gente coloca aquilo na cabeça, a gente idealiza aquilo, é o famoso poder da decisão. Eu, no mês que eu ia bater o diamante, né, foi no dia, eu bati em junho, mas no dia 25 de maio eu decidi. No dia 25 de maio eu falei com a Cris, e eu falei, Cris, na minha meta lá, eu tinha colocado que eu ia bater Diamond até julho, que julho é o mês do meu aniversário. E aí, no dia 25 de maio, eu liguei para ela e falei, Cris, eu não vou bater em julho, eu vou bater mês que vem, eu vou antecipar um mês esse Diamond. E aí eu acreditei, né? Fui, já comecei a trabalhar muito forte aí do diamante. E quando começa o mês, né? Vocês sabem, a gente não sabe o que vem pela frente, o que vai acontecer, mas quando a gente toma a decisão, as portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo, tudo vai tomando rumo e as coisas acontecem, né? E chegou ali no final do mês, no último dia, no dia do fechamento, teve uma tempestade aqui na minha cidade, 3 da tarde a luz acabou, e a luz não voltava, não voltava, não voltava, e chegou uma hora que já não tinha mais bateria em celular, computador, não tinha mais nada, e aí meu marido foi para o corredor do meu prédio e conseguiu puxar ali de uma caixa de luz um cabo de força, e eu fiz o fechamento sentada no escuro no corredor do meu prédio, assim. Então eu falei, não, né, não vai ser a falta de luz agora aqui nos 45 do segundo tempo que vai me impedir. E eu estava ali em contato com a equipe, fazendo os últimos cadastros ali, as últimas reuniões, e aconteceu, né? Então, quando a gente coloca uma coisa na cabeça, a gente vai até o fim. Não sei, Carol, se vocês querem perguntar alguma coisa específica, Ana, tá quero me ouvindo? deixá-los bem. Torra. Eu fiquei calada aqui. Eu acho que é a primeira reunião que eu faço que eu fico tão calada. Geralmente eu converso muito e eu pergunto muito, eu questiono muito, mas eu já conheço sua história, eu vi a sua live sobre a sua história e por isso fiquei tão apaixonada e quis te trazer. Então eu não tenho perguntas sobre você, sobre a sua carreira. Eu até fiz algumas anotações aqui que eu quero a gente passar, né? Passar aqui para as pessoas. Mas realmente eu fiquei calada, assim, como se diz, Tá, deu uma falhadinha. como que foi a sua trajetória, né? Porque é muito possível, a começar lá de antes mesmo, do preconceito que você mesmo tinha com o negócio. E geralmente o preconceito a gente tem com aquilo que a gente não conhece, né? Eu também passei por isso. Eu não conhecia o negócio e, como eu te disse, eu falei não várias vezes para o negócio. E minha primeira cadastrada foi a minha mãe também. É muito parecida a nossa história nessa questão. Tomara que eu bata Hyundai. Ai, que legal. Também. Então, quando você vai falando e você fala de uma forma tão leve, tão calma, eu acho que isso inspira. E isso move as pessoas. Porque, às vezes, muitas pessoas pensam assim, ah, não, é só mãe, não faz mais nada. Gente, mãe já pega muito tempo nosso, né? Então, você é mãe, você é mulher, você é advogada, tem plataforma, né, para fazer.
Então, não é só uma coisa que você não faz só doTERRA. Como isso é possível, né? É muito possível, é muito atingível, mas só depende de você, né? Não adianta você colocar expectativa numa pessoa, eu cadastrei a pessoa tal, e a pessoa desanimou, agora eu estou desanimada, porque problema sempre tem. Então, se a gente não colocar na nossa meta pessoal, atingir tal objetivo que seja, né? Cada um tem uma meta e cada um tem seu tempo, né? A meta da Cris era uma, a sua meta era outra, mas quando você viu que você estava batendo ali, né? Você estava batendo mais do que ela esperava, então isso é muito bom e isso motiva a gente a ser cada dia melhor. Né? Eu falo muito isso para as meninas da minha equipe. Na minha equipe são praticamente todas mães. Muitas têm outras atividades, né? E várias vezes elas falam, estou sem tempo, não dou conta, tem isso, tem aquilo. A gente tem muitos problemas, né? Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. E o legal de doTERRA você pode fazer a qualquer momento. Não é um emprego que 18 horas fecha, acabou. Né? Então, o que você pode fazer? Você trabalha em outro lugar, hora que as crianças dormirem, você faz. Hora que o marido sair de casa, for encontrar com os amigos, você faz. Porque tem que ter um momento família, tem que ter um momento de você dar atenção para a família, não dá para a gente ficar louca, né? Só fazendo doTERRA o tempo todo dentro de casa. Mas é saber conciliar. E quando você conta que você conseguiu conciliar a questão da advocacia com doTERRA, isso me chamou muita atenção, porque minha equipe está vivendo muito isso agora. Né? Então, eu mandei várias mensagens hoje no particular de algumas pessoas que é exatamente isso. Advogada que está com muito processo, não consegue fazer doTERRA porque está com muita coisa. Mas, gente, olha só, a Ana conseguiu chegar com muita dificuldade, não é uma coisa fácil, ninguém está falando aqui que é muito fácil, mas são prioridades, né? Se a gente coloca prioridade, coloca meta e tem disciplina, a gente consegue bater. Então, às vezes, o que eu acho que a gente tem que fazer, o que é? Pensar no porquê eu entrei na doTERRA, o meu porquê de estar aqui, né? Porque cada um tem seu tempo, o tempo de cada um ali é diferente. Não adianta eu fazer pressão num direto meu para bater tal ranking, se ele não quiser, ele não vai bater. Não é? Então, eu acho que essa forma leve que você conta e a forma leve como você atingiu o Diamond, leve que eu falo, claro que a gente não está vendo aqui todos os seus perrengues, mas a gente sabe que você passou por muitos obstáculos, né? E que se você não tivesse essa garra, a disciplina, você não teria chegado. Então, eu achei muito bom. A sua história é maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai bater rankings e mais rankings rapidamente. Claro que tem aquela parte que a gente tem que se ausentar um pouco da família e tem que focar na doTERRA, né? Tem algumas partes que a gente tem que se ausentar, pedir uma ajuda ali de sogra, mãe, parente, babá, qualquer coisa que seja, as pessoas têm que nos ajudar, mas vai ter um momento, eu tenho certeza que vai ter um momento que a gente vai ter mais tempo, né? Então, é isso que todo mundo aqui está em busca de mudar vidas, né? Fazer o bem para as pessoas, não é só dinheiro, né? São mudar as pessoas, mudar as vidas e mudar a nossa vida, o nosso tempo. Que profissão hoje em dia que te paga como um Diamond? Que profissão que te paga um presidencial Diamond mensal? É difícil, é muito desafiador, né? Não gosto nem de falar difícil, mas é o que você quer, é o que você almeja, assim, é a sua meta. Né? Então, gostei demais do que você falou. Eu queria só que você falasse uma coisa que você não falou aqui, sobre o investimento que é baixo, né? Porque as pessoas falam assim, coloquei dinheiro demais, eu não estou tendo retorno, e então eu quero que você fale sobre o investimento. Deu uma falhada agora, Carol. Quero que você fale sobre o investimento ser baixo e com quanto tempo de doTERRA você começou a ter lucro.
Deu uma falhada para mim, mas eu acho que eu peguei a pergunta, tá? Se eu não responder tudo, você depois me fala. Tá bom. Mas eu acho que a questão que você fala de prioridade e tal, eu costumo dizer que não tem falta de tempo, tem falta de prioridade. A partir do momento que você decide fazer algo e você coloca aquilo como prioridade na tua vida, as coisas vão acontecer. Eu coloquei doTERRA como uma prioridade na minha vida, né? Eu tive que abrir mão de outras coisas, inclusive tempo com a família, né? Como você falou, às vezes as pessoas olham, ela chegou a diamante e é Foi tudo lindo. fácil. Não, tem o bastidor aqui que você paga um preço, mas eu posso dizer para vocês que eu não me arrependo em nada. Se tivesse que fazer tudo de novo, uma, duas, três vezes eu faria, tá? E sobre a questão do investimento, vou falar para vocês das minhas experiências, né? Quando eu tive a minha empresa, que eu fui sócia da Cris, inclusive, né, na marca de roupas, na Bertô, eu perdi o valor equivalente a um carro de alto luxo, tá? Eu não ganhei nada e eu perdi um apartamento, digamos, né, um apartamento não tão caro, um apartamento normal, ou que equivale a um carro de luxo, assim. E quando eu comecei como advogada, eu falo, né? Foram 5 anos de faculdade. Durante esses 5 anos eu me esforcei muito, eu fiz 4 anos de estágio, e, e aí quando terminou a faculdade, para eu ganhar rendas, tipo, como um Diamond, né? Como hoje eu ganho como Diamond na doTERRA, se eu contar o tempo da faculdade, mais o tempo como advogada, e na doTERRA eu tive esse mesmo resultado financeiro em 1 ano e meio. O outro negócio que eu abri no mesmo ano da doTERRA, e na verdade foi quase um ano antes, porque eu abri no início de 2018, a doTERRA começou no finalzinho de 2018. No mês de dezembro do ano passado, foi a primeira vez que nós distribuímos lucros aos sócios da empresa. Sou eu e mais 3 sócios. E que foi distribuir lucro, está longe de recuperar o capital investido, tá? Então, assim, é uma empresa que está lá 2018, 19, 20, 3 anos de empresa, e a gente não tirou, né? Não recuperei ainda o capital investido. Na doTERRA, no meu segundo mês de doTERRA, eu já tive lucro, né? O meu bônus no meu segundo mês já foi maior, foi mais ou menos 4 ou 5 vezes, quase 5 vezes maior do que o valor da minha ativação, né? Quando eu vi aquilo ali, eu falei, gente, isso aqui não existe, né? Eu acho que quando eu bati aquele Premiere ali já no meu segundo mês de doTERRA, né, que foi em janeiro, e eu lembro que o meu primeiro bônus foi 2.000 e acho que deu R$ 2.800, algo do tipo, né? O valor da minha ativação na época não lembro, mas pegando por agora, né? Deve ter sido uns 500 e poucos reais. Então, 5 vezes, né? O valor do meu E você investimento. ganhou no segundo mês, né? No segundo mês você já teve lucro. Exato. Então, quando eu vi isso, eu falei, gente, isso aqui não existe. E até daí, linkando com a minha especialização, né, no direito, quando você pensa, né, em aposentadoria, a gente sabe que se você investir, né, num plano de previdência complementar e tal, eu brinco que você o valor que você investe todo no teu pedido de recompensas, né, do LRP, e você aplicar no fundo de previdência, você não vai ter a renda que você pode ter na doTERRA, nem assim. E ali a gente está colocando um dinheiro todo mês que investe em produto que você usa, né? Eu aqui em casa eu uso tudo, gente. Assim, eu sou um produto do produto. Você chega na minha casa, tem óleo na minha cozinha, na minha sala, tem óleo nos banheiros, tem óleo no meu quarto, né? Do lado da minha. É por tudo, assim, no quarto do meu filho. Eu não uso só os óleos essenciais, aqui a gente
o shampoo, o condicionador, a linha de skincare, eu adoro, eu sempre gostei de cuidar da pele, sou fã, aquele Aeropol mesmo é algo mágico, a linha spa, o sabão, assim, então, assim, eu vivo do terra aqui dentro né, da Ana? minha casa. Isso é fazer do Tudo que terra, eu compro, você o viver investimento o meu capital de giro da empresa me reverte em produtos que eu uso na minha casa. isso. E o máximo que vai acontecer é você ficar com os produtos para você, né? Você pega Exatamente, e usa os produtos. Porque tem gente que fala, exatamente. nossa, eu vou investir R$ 500 por mês. Aliás, fala assim, eu vou gastar R$ 500 por mês e não estou ganhando nada. Se não cadastrar ninguém, não compartilhar com as pessoas, realmente vai ser só gasto, né? E não vai ser um investimento. Então, as pessoas têm que mudar a Fica com os mentalidade. produtos, né? Tem que usar os produtos para saber compartilhar, né? Exato, é. E aí a possibilidade de você criar renda residual, porque vocês devem ter acompanhado, o ano passado mesmo, a gente passou por mais uma reforma da Previdência, essa reforma foi bem mais impactante do que tinha ocorrido no final da década de 80, e inclusive, né, os servidores públicos foram extremamente afetados, aquela ideia de você colocar o teu futuro na mão do governo, seja você da iniciativa privada, seja você, né, um servidor público, não dá mais, né? Não dá para esperar mais. É importante que a gente tenha essa consciência e eu acho que a Doterra ela traz essa possibilidade, né? E hoje eu vejo o quanto é possível. Se eu quisesse parar o meu negócio hoje, claro que é um negócio muito novo ainda e tal, mas a gente começa a olhar o Unilever, eu vejo, gente, que loucura isso aqui, né? No começo, o Unilever, ninguém dá bola, de repente você vê que é o melhor bônus, ele começa a ser maior, inclusive do que as cotas ali que a gente recebe do bônus de liderança. Então, isso é fantástico, né? O fato de ser vitalício, hereditário, você está aqui construindo um legado que você vai deixar para as próximas gerações. Eu não acho que isso seja algo para a nossa geração ou para a próxima, eu falo que é para as próximas. Não, para mim, isso não é moda, isso é uma coisa que está sendo resgatada, que a gente está vivendo a necessidade, né, nesse momento de resgate dessas práticas naturais. O mundo se voltou muito, né, para cuidar mais da sua saúde, do seu bem-estar. A pandemia só acelerou esse processo. E eu vejo assim, nossa, meu filho, ele, se acontecer alguma coisa com alguém aqui em casa, a primeira coisa que ele vai pensar é, qual é o óleo que a gente vai usar? Nem fala em remédio, nem sabe o que é remédio. A E mentalidade vai provavelmente mudando, né? ele vai, quando ele tiver os filhos dele, ele vai, né, já criar os filhos também dentro dessa nova realidade e tal. Então, eu acho que isso não é moda, isso veio para ficar. A gente tem um mercado maravilhoso. A Doterra é uma empresa sensacional. Eu sinto muita segurança deles. Eu vejo que há muita seriedade, né, por trás de tudo. E você falou uma frase. Nossa, fã. Você falou uma frase que eu anotei aqui que eu gostei muito. Que do terra é paixão e do Ana, posso te fazer uma pergunta? Travou. Alguém queria perguntar? Oi. Não, é porque eu fui atender um interfone aqui também. Ana, eu queria te perguntar uma coisa. Quando você compartilha óleos, é uma curiosidade. Uhum. Você compartilha, você faz um blend ou você compartilha os óleos só? Não, tangerina. Você vai em um óleo, quando na hora eu tô triste, eu tô deprimida, tô desanimada, eu tô isso, você vai, tenta acertar com um óleo, ou você vai lá aquele blendzinho, tantas gotas disso, tantas gotas daquilo. Não, Como é que você trabalha? Eu sou muito prática, eu vou compartilhar o óleo, se eu compartilhar o blend, vai ser o blend da Doterra, sabe? Eu fico pensando que eu penso, ai meu Deus, eu sou advogada, não sou aromaterapeuta para conseguir talvez acertar já de primeira e tal. Eu gosto muito de compartilhar os kits, eu acho que quando o novo cliente ele tem a oportunidade de comprar algum daqueles kits que a Doterra brilhantemente montou ali,
80% das prioridades de bem-estar na casa vão estar atendidas, né? E claro, daí de repente ele vai começar a fazer ali as misturinhas dele, né? Eu sou muito fã dos materiais da Doterra, e quando eu vou fazer o Viva com o novo cliente ou com o novo consultor, eu costumo falar muito assim, empoderar esse novo cliente, esse novo consultor, a usar os óleos sem medo de ser feliz. Eu falo muito sobre a questão da segurança, eu explico, né? Todos aqueles testes não são só para testar a pureza e a potência, mas também para que pessoas comuns, né, como eu, possam usar os óleos essenciais dentro da minha casa com segurança. Então, se eu estou falando, né, se eu estou na rua, aparece uma oportunidade de eu pingar um óleo, eu compartilhar, eu costumo falar do óleo, indicar o óleo. É difícil eu fazer um blend, assim, para indicar. E eu tento sempre que possível vender o kit, né? Se a pessoa não quiser comprar o kit, eu tento explicar que se ela tiver um óleo, ela vai ter alguma prioridade atendida, mas que se ela tiver o kit, serão múltiplas possibilidades dentro daquele kit. Então, eu tento sempre vender o kit, senão eu tento daí ser certeira, né? Tentando compartilhar um óleo que possa ajudar naquela questão específica, porque tem pessoas que nunca ouviram falar de óleos essenciais e elas se sentem um pouco assim, estranhas, tipo, mas como é que eu vou comprar agora uma caixa com 12 óleos, né? Eu não uso nenhum, como é que eu vou usar 12? Então, nesses casos, para que ela tenha, né, para você gerar experiência, sim, o kit introdutório eu acho maravilhoso, né? Quando a pessoa começa a usar o limão de manhã, eu falo que o limão, para mim, ele muda o meu dia, assim, ele me traz disposição. O lavanda, né, para ansiedade, lavanda é o óleo da comunicação, então eu gosto muito de usar, inclusive quando eu estou trabalhando, se eu tenho compromisso de trabalho, algo que me deixa um pouco mais desconfortável, que eu fique mais nervosa, ansiosa, eu uso lavanda. E o peppermint, né, eu falo que se você começar o teu dia colocando uma gota do peppermint na mão e inalando, você já começa o teu dia se conectando com a natureza, respirando melhor, teu raciocínio é diferente aí ao longo do dia. Então, o kit introdutório, para quem não quer comprar o kit, né, maior, eu também acho que é uma excelente pedida. É difícil alguém não tirar proveito do que está ali dentro, né? São 3 óleos muito, muito coringas. E os óleos... É verdade. Só comentar uma coisa que você falou, Ana, que ontem eu estava fazendo um exame com uma amiga minha, que é cardiologista, e eu dei de presente para ela um óleo, porque ela também me deu de presente um não sei o quê, eu dei um óleo para ela de presente. E fiquei assim com medo da reação, porque ela é médica, né? Então, muito baseada na ciência e tal. E é o que ela me respondeu, ela agradeceu muito e falou para mim, Cristina, eu acho que isso é o futuro, o nosso futuro. Então, agradeceu muito, eu acho que isso é o nosso futuro, e ela já está comprando óleo, porque, e é verdade, não é uma moda, né? É um jeito de viver novo, que é a solução para as próximas gerações. Você está certíssima nisso. Muito obrigada pelas respostas, tá? Imagina, imagina. Gente, mais alguém quer perguntar? A gente tem aí 7 minutinhos para finalizar a nossa reunião. Eu me propus fazer em 1 hora, né? Tem muita gente com outros compromissos. Ana, eu estou aqui na rua, inclusive de máscara. Oi. Eu sou a mãe da Carolina. Que legal! Quero que muito legal. agradecer pela oportunidade da gente conhecer essa história tão linda. Fiquei muito emocionada com essa história, até porque a minha e da Carol é a mesma coisa, né? A gente está aqui na luta, ajudando pessoas, transformando vidas. E eu estou muito feliz ouvindo você lá aqui. Que legal. Parabéns. Obrigada. Gostei muito de ouvir sua história, viu? Obrigada. Grande abraço. Muito bom. O legal da Doterra é isso, né? Além de você poder construir um negócio gigante, você ser muito bem remunerado por isso, você impactar vidas, é a oportunidade de você trabalhar com quem você gosta, né?
a minha linha de frente é formada por pessoas que são muito queridas, muito especiais para mim. Eu falo que eu sou abençoada de encontrar tanta gente bacana, e isso é incrível, poder trabalhar, né, com a mãe, com a família, é sensacional. A minha mãe começou a fazer por mim, mas hoje ela faz por ela, e ela adora fazer doTERRA, agora já está nos planos dela, quando ela parar de trabalhar, né, poder fazer só doTERRA e ter a renda residual, a liberdade, né, porque a minha mãe, ela já é aposentada há uns 10 anos pelo INSS, mas a renda do INSS não corresponde, né, à renda que ela recebe ainda estando na ativa. Então, se a minha mãe parasse de trabalhar hoje, por exemplo, e vivesse só do INSS, o padrão de vida dela mudaria bastante. E a doTERRA veio como uma oportunidade, né, dela ter aí uma renda além da aposentadoria. A gente não tem consciência, né? E a aposentadoria não é algo que se pensa quando está mais velho, é algo que a gente tem que pensar já desde que nasce, né? A gente programar nossa aposentadoria, o que a gente espera dela, como é que a gente quer. Não teve ali ficando um pouco, né, com mais idade e já aposentada, mas ela pensava, nossa, não posso parar de trabalhar, não posso nem pensar nisso. Ela é feliz por fazer o que ela gosta muito de trabalhar, né, na área da educação, já tem muita experiência na área, mas um dia ela vai querer parar, né? Ela não vai querer trabalhar para sempre, assim, pelo menos não da forma como ela trabalha, e aí a doTERRA veio aí como uma opção, né, a liberdade dela para poder parar de trabalhar quando ela quiser. Maravilha, Ana. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês têm dúvidas? Vamos conversar, perguntar aí, apareçam, sorriam. Oi, Helena. Oi. Olá, tudo bem? Helena. Eu tenho uma pergunta, mas eu perdi um pouco, eu entrei um pouco atrasada, que eu estava aqui numa reunião, mas, Ana, obrigada pela sua exposição. E aí eu tenho uma pergunta no seguinte sentido, assim, eu não sei se você abordou esse assunto, mas hoje, como é que eu faria para conciliar um trabalho que você já tem fixo, assim? Eu até converso muito com a Carol e com a Dulcireis. Eu faço esse trabalho normalmente com as pessoas, de falar. Eu me apaixonei pela doTERRA como colaboradora. E, assim, entrando no negócio, como é que é fácil conciliar, questão de tempo. Então, um pouquinho dessa experiência que eu queria ouvir. Se eu falar que é fácil, né, talvez eu esteja iludindo vocês, não? Acho que tudo tem a gente faz uma escolha e uma renúncia. E eu comecei a fazer doTERRA, eu sou daquelas que curte o dia, né? Eu acordo muito cedo, então muitas vezes antes de ir para o escritório, eu já estava ali conectada com a equipe, respondendo alguma dúvida, dando um suporte para alguém. Na hora do almoço, eu aproveitava também o momento para falar com alguém, para convidar alguém para conhecer, para mandar o convite, né, para alguma classe, por aí vai. Eu aproveitava esses horários e depois, de noite, né, eu também trabalhava bastante para a doTERRA, seja participando dos treinamentos, né, fazendo as reuniões, e fim de semana também, né, então eu comecei a doTERRA na minha vida de uma forma bem intensa. Eu conversei com a minha família, né, com meu marido, com meu filho também, apesar dele não entender tudo, principalmente na época que eu comecei, mas eu procurei o apoio. Meu marido não faz doTERRA, mas ele super apoia, ele não me cobra, né, ele não fica, você chegou tarde, você saiu cedo, ele comprou meu sonho, né, eu falei qual era o meu sonho, e falei, não preciso que você faça nada, mas eu preciso do teu apoio.
e ele super me apoia. O meu filho, claro, que às vezes ele fala, mamãe, você, né, já acabou a reunião, tem outra reunião, fico com o coração partido às vezes, mas eu falo para ele, filho, né, a mamãe tá trabalhando para algo muito maior, a mamãe está ajudando pessoas, você sempre vai ter muito orgulho da mamãe, né? Eu procuro trabalhar a cabecinha dele assim, para ele não, para ele entender. Então, assim, tem os momentos que ele fica um pouco chateado, né? Mas vai, então, eu acho que encontrar o tempo, eu acho que a gente tem que ser sinceros conosco. Qual é o tempo que eu tenho, né? Quanto tempo eu posso me dedicar? Eu posso me dedicar todo dia 1 hora, então torna aquilo prioridade também na tua vida. Eu posso me dedicar um dia sim, um dia não, posso me dedicar 3 vezes na semana e no final de semana, e fazer com a constância, né? Eu acho que a constância, eu prefiro trabalhar com quem trabalha de forma constante, do que com aquela pessoa que chega muito empolgada, faz muito, muito, muito no primeiro mês, e no segundo mês já está desanimado, não faz mais nada, né? Eu não acredito que a gente vá estar motivado sempre, eu não acredito em motivação, eu não espero motivação para fazer as coisas, eu acredito em ter um motivo, né? Como a Carol falou antes, acho que quando você tem um motivo, é aquilo que te faz levantar todo dia de manhã e fazer. Quando você vem algum problema, você vai lá, encara e faz, porque você lembra que você tem um motivo. E, né, acho que com um pouco de organização, nós mulheres aí damos conta. Tá ótimo, eu agradeço, viu, Ana? Obrigada. Imagina. Gente, mais alguma pergunta? Eu vi uma pergunta aqui perguntando sobre a questão se pode passar de mãe para filho ou marido, daí segue a sucessão daí de cada país, né? Aqui no Brasil, eu não sou especialista em sucessão, gente, eu não espero não estar falando nenhuma besteira, mas se você é casado, né, vai para o filho e para o cônjuge também, conforme o regime adotado é que vai ter uma diferença, se ele é só herdeiro ou se é meio também. Tem algumas questões, tá? Mas fica a princípio para os filhos e para o cônjuge, se não for casado, só para os filhos. Para a mãe, se não me engano, é quando não tem nem filho, nem cônjuge, daí acho que na sequência são os pais os herdeiros, tá? Se eu não estou falando besteira aqui, que não é minha área forte aqui. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem. Eu sou a Ana Carla, quase Xuxará, né? Primeiro, quero agradecer pela reunião, com certeza agregou muito para nós. Uhum. Eu tenho pessoas aqui também da minha equipe que também começaram o negócio, que estão no negócio fazendo os 2 trabalhos. Eu comecei dessa forma, né? Eu comecei do Terra, para mim foi um sonho, justamente para ter o meu negócio, para empreender e para poder ser a minha fonte de renda principal. E com certeza não é fácil, né? Eu não tenho filhos ainda, então eu falo que para mim foi muito mais fácil, porque só eu e meu marido. Então é muito mais fácil você administrar isso em casa, você se dedicar mais. Mas eu tenho certeza, e eu vejo essas mães trabalhando, a minha equipe aí, a Carol, várias das meninas que estão aqui são mães de bebê pequenos, e eu admiro muito quem faz isso. E você é mais uma prova de que é possível, sim, que, igual a Cris falou ali, que a mulher, quando ela decide fazer alguma coisa, ela faz, ninguém para. E hoje eu vivo de do Terra, então eu consegui conquistar o meu objetivo, que era viver só de do Terra. Mas o meu início na do Terra também foi fazendo as 2 coisas. Então, sua história só faz a gente acreditar ainda mais nesse negócio, nesse estilo de vida. Só agradecer você e a Carol mesmo por essa reunião incrível, por mais um dia aí estar nos inspirando. Obrigada, Ana. Obrigada pelo carinho. Que bom que você está aí, Ana Carla, e trouxe gente também. Claro, estamos por aqui. Teve uma pergunta, Ana, Instagram é essencial para o negócio? Eu acho que não, tá? Porque gente, o meu Instagram, eu uso muito pouco ele. Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver que eu não tenho postagens, assim, recorrentes.
Quando eu entrei na doTERRA, o meu Instagram era fechado. Eu fui abrir o meu Instagram, sei lá, não faz muito tempo, faz pouco tempo que eu abri meu Instagram, e eu não acho que é essencial, não. Eu acredito muito sim, nesse contato mais próximo. Eu acho que o Instagram, ele é, sim, uma ferramenta legal complementar, né? Tem pessoas que fazem doTERRA usando muito as redes sociais. No meu caso, não fiz isso, tá? Foi né, no contato pessoal mesmo, usando os contatos mais próximos que eu fui fazendo, e tento melhorar um pouco a cada dia ali no Instagram. Até esse ano eu me propus a falar um pouco mais. Amanhã, inclusive, farei minha primeira live, que eu já participei de várias lives, mas eu nunca fiz uma live. Amanhã eu vou fazer uma live, até convido todas a participarem. Eu vou falar justamente sobre essa questão do profissional do futuro, né? Um pouco sobre o futuro do trabalho, o quanto novas profissões vêm surgindo, e cada vez mais as pessoas não têm mais uma única profissão, né? Elas vão ter, acho que é uma das tendências do profissional do futuro. Então, estão todas convidadas aí a participar amanhã da live. Estou tentando melhorar no Instagram, aos pouquinhos a gente vai. Estaremos presente, viu? Aqui tem mais uma pergunta. Como você... Voltei aqui, Ana. Será que a Carol caiu, gente? Tinha uma perguntinha lá. Eu bem metida aqui, enquanto ela não aparece de volta, eu vou responder. Eu vi que perguntaram ali sobre a borda. Aqui eu vi que falaram assim, ó, para passar para mãe e para filho, se referir aos valores. Sim, se a família, né, os herdeiros continuarem fazendo ativação, continua recebendo. A Carol voltou. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Como você aborda ouvir, muitas vezes você vai aproveitar o gancho ali e vai falar dos olhos. Então, né? Eu tô dormindo mal, eu tô me sentindo ansiosa, né? O meu filho tal. E os essenciais, ensino outras mães a usar os óleos essenciais, a situação. Acho importante ter uma lista de contatos, sendo pessoas. Eu sou muito, muito tímida, eu tenho que quebrar essa barreira da timidez. Então, eu sou uma pessoa que às vezes eu fico muito quieta, não sou daquela pessoa que chega num lugar e começa a fazer amizade, começa a falar e tal, e às vezes você começa a se aventurar um pouco mais, tentar, né, conhecer mais pessoas, fazer mais amizades. Isso pode ser em qualquer lugar, pode ser num almoço, né, num aniversário, numa ida ao shopping, num consultório médico, e por aí vai. Acho que as oportunidades vão surgindo, e toda hora pode ser hora de você conhecer alguém novo e você compartilhar os óleos essenciais, tá? Essa sensação que a Juliana falou de, não tem mais contatos, né, próximos, a tendência é primeiro a gente vai falando com quem é mais próximo, né, que eles chamam de contatos quentes, depois você vai relembrando aí. Lembra, a doTERRA tem um material lá na parte de recursos, educação, no Empowered Success, tem um dos materiais na biblioteca que, agora eu não vou me recordar o título, mas faça aumentar sua lista de candidatos, algo do tipo. Ali tem várias ideias para você aumentar a tua lista de contatos, tá? Será que a Carol está nos ouvindo? Eu estou aqui. Minha internet não está muito boa hoje, engraçado. Nunca dá problema, mas o dia que a gente usa dá problema, né? Mas sempre assim.
eu acho que você respondeu as perguntas, né? Eu perdi um pedaço aí, mas amei, eu nem preciso falar o tanto que eu amei essa reunião nossa, o tanto que eu acho importante pessoas simples, pessoas humildes, pessoas de uma linguagem fácil, porque as pessoas acham que só chega no Diamond quem é super falador, né, assim, comunicativo, e não tem vergonha, e não é tímido, e não, você é a prova disso, né, tem um outro emprego, é tímida e chegou no Diamond. Então, não tem obstáculo que barre a gente de chegar onde a gente queira chegar, né? Então, eu falo isso muito para as pessoas, porque quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, né? Então, isso é a verdade mais verdadeira que existe, porque desculpas a gente tem milhares. Agora, determinação é fácil a gente não ter, né? Então, agradeço demais, demais. Muito obrigada, Ana, pelo seu tempo que você dedicou aqui para a gente. Fiquei muito feliz, espero te conhecer em breve. E vamos fazer outras reuniões falando de outros assuntos, porque você é maravilhosa na forma de explicar, de ensinar, de falar. E é muito leve, né? Eu acho que tem que ser leve sempre, tá? Agradeço muito de coração. E é isso, gente. Agradeço todo mundo que veio aqui também. E é isso. Um beijo. Obrigada, meninas, pelo tempo. Obrigada, Carol, pelo convite. Espero conhecê-las, né, em breve aí, pessoalmente, se a gente pudesse dar um abraço. Espero que essa pandemia, essa loucura toda passe. Quem sabe teremos o leadership, né, Carol, que não seja online, presencial. Quem sabe nessa ocasião a gente vai se conhecer, se não for nessa, em breve a gente vai poder estar compartilhando pessoalmente. Em breve. E acreditem nos seus sonhos, né? Não duvidem do que vocês são capazes e tenham sempre aí os sonhos muito forte no coração de vocês, que vocês alcançam o nível que vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem, né? Quem chegar ao Presidencial Diamond quiser dar a volta de novo, acredita, vai lá e dá, que é possível, né? Já tem muitas mulheres e homens que fizeram isso, por que não? Exatamente. Obrigada, gente. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Até a próxima, Ana. Muito obrigada, de coração. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Beijo.